A graça e a paz de Jesus, amados. Vamos começar esse tempo da nossa palavra. Eu creio que você já passou aí por um tempo de adoração, de louvor, de oração junto com a sua família. E agora vamos para um tempo aqui de oração pela palavra, que Deus possa estar atingindo o meu coração e o seu coração através dessa palavra que está vindo do céu para você. E nós cremos nisso. Então, concorde comigo em oração. Então, Senhor, nós agradecemos a Ti por esse dia. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de nós estarmos juntos, mesmo estando nas nossas casas. Nós estamos juntos ao mesmo tempo te buscando. E como isso é poderoso, e como o Senhor recebe essa adoração, esse louvor, e eu sei que agora o Senhor olha para os nossos corações, e o Senhor deseja derramar sobre nós uma palavra que transmita vida para nós, que nos encha da Tua presença. E eu peço nesse momento que o Senhor remova as barreiras do meu coração e do coração dos meus irmãos. Papai, nós pedimos isso juntos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, eu gostaria de pedir para você abrir sua Bíblia, aí no Salmo 91. Esses dias nós temos meditado a respeito do Salmo 91, das promessas de Deus para nós, Deus nos abençoa através das suas promessas, cumprindo elas nas nossas vidas. O que nos faz nos apropriar dessas promessas é a nossa fé, como nós temos falado de forma abundante para você, ok? Então, o Salmo 91, no verso 16, Salmo 91, verso 16, que diz aí o texto: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, o salmista Davi, depois de manifestar todas aquelas promessas, falar todas aquelas promessas de proteção, ele revela a real intenção de Deus para nós, que é nos encher de vida. Por isso ele diz: vou saciar ele com longevidade. O que é longevidade? É vida longa, ou vida eterna, ou uma vida que dura muito, não é? Então, assim, isso mostra o desejo de Deus de nos saciar de vida. Não é bom saber disso? Que Deus deseja nos saciar de vida, Muitas vezes nós estamos com sede, Você está com sede, você vai na geladeira, ou às vezes você passou ali a manhã toda trabalhando, ou mesmo jogando bola, fazendo outra atividade, e você vai beber aquela água bem gelada, sabe? Aquela água, ela não tem cor e nem cheiro, mas quando você bebe ela, você se sacia, E eu estou fazendo essa comparação com a água, porque a água, ela aponta para essa manifestação de vida, pelo menos biológica, Quando nós enxergamos os homens buscando vida em outros planetas, olhando para as estrelas, procurando vida nos planetas, a primeira coisa que eles estão procurando como sinal de vida é água, Então, assim, e Deus nos colocou num planeta que tem tanta água, Na verdade, a maior parte desse planeta se constitui de água na sua superfície, e essa água, ela representa parte disso, dessa abundante vida que Deus deseja derramar, sobre nós. Deus tem esse desejo de nos encher de vida, da vida dele. Agora, existem 3 tipos de vida, Quando nós lemos nas Escrituras, existem 3 tipos de vida. Existe a vida biológica, que na Bíblia o nome é bios, a vida biológica. Existe a vida da alma, que é a psique,
E existe a vida que é a vida de Deus, que é chamado no grego de Zoe. A Zoe é a vida de Deus, né? Essas duas vidas, a vida biológica e a vida, a psique, elas não são autossuficientes. Quer dizer, elas não se mantêm sozinhas, né? São vidas que começam e terminam, tanto a psique quanto a vida biológica. Elas dependem de outras coisas, né? Tanto que o homem, ele tem grande sede na sua alma, na sua psique, e ele procura coisas que possam saciar, né, a sua psique, assim como a sua alma, assim como o homem busca, né, nos meios naturais, coisas para saciar o seu corpo, quando nós bebemos a água, como eu mencionei, quando nós comemos o alimento. Então nós comemos e nos saciamos daquilo, né? A nossa alma, ela não é saciada por comida, ela não é saciada simplesmente por coisas que nós fazemos, ela só pode ser saciada pela vida que vem de Deus. Quando a nossa alma, ela se conecta na vida que vem de Deus, aí de fato a nossa alma pode ser saciada. E há uma busca da nossa parte, nós buscamos isso. E o que é muito bom você saber é que Deus deseja nos saciar com essa vida, né? Como é que nós mostramos ou provamos isso nas Escrituras para você, né? Quando Deus cria Adão e Eva, e esse é o primeiro sinal para você perceber, quando Deus cria Adão e Eva, Deus coloca eles num jardim, que era o Jardim do Éden, o Jardim de Delícias, quer dizer, um local exuberante, cheio de vida, cheio de árvores, cheio de frutos, e ele colocou no meio do jardim uma árvore que se chamava a árvore da vida, né? Só esse sinal já serve para mostrar como Deus, ele deseja nos encher de vida, e que essa escolha pela vida sempre está diante de nós, né? A história do Éden prova isso, o desejo de Deus de nos encher de vida, e ele coloca a árvore da vida, e todas as árvores que tinha ali apontavam para a vida a vida biológica, mas existia uma árvore, ou na verdade duas, que apontavam para a vida, né, que era diferente dessa bios. Uma apontava para a vida de Deus e a outra para uma vida na própria alma, né? Então, quando o homem fez a escolha errada pela árvore do conhecimento do bem e do mal, aí todas as coisas que nós conhecemos hoje vieram à tona, mas o que Deus desejava era que nós fôssemos cheios de vida, né? Nós podemos perceber isso, é tão bom perceber isso, porque isso fala da intenção de Deus, amém? E o Senhor, ele revela isso também para nós quando ele fala, por exemplo, no Salmo 23, e ele diz que ele nos conduziria a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele me faz deitar em pastos verdejantes e ele me conduz a águas tranquilas. Então, lugares onde tem vida, Deus nos conduz a lugares onde tem vida. Como é que eu posso chegar nesses lugares? Quando eu sou conduzido pelo Senhor, eu posso desfrutar ou conhecer mais dessa vida exuberante que Deus deseja nos encher e nos saciar, né? Você lembra daquela passagem quando Jesus ele chega num poço de Jacó que está em Samaria? Eu creio que você lembra dessa passagem. E ao meio-dia os discípulos eles vão comprar comida e o Senhor Jesus fica próximo do poço. Ele está com sede, mas ele está com sede e fome por causa da viagem, mas ele não tem como pegar água ali fisicamente, ele não tem um balde, mas uma mulher de Samaria, ela chega até naquele poço, ele se aproxima dela e ele pede água para ela. E é interessante quando a mulher se move, né, mesmo surpreendida por Jesus, para ajudar Jesus com o pedido que ele faz, né? Jesus oferece para ela uma água que não vai saciar só o físico ou a parte biológica,
Mas Jesus disse assim: olha, eu tenho uma água aqui para lhe oferecer, que se você beber, nunca mais você terá sede. E ela fica surpreendida com aquilo, né? E ela diz: onde é que está essa água? Como é que o Senhor pode me dar essa água? Porque ela olha para Jesus, Jesus não tem um balde na mão, mas Jesus disse que quem crê em mim, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. E Deus deseja colocar essa vida dentro de nós. Não é algo simplesmente que Deus deseja que nós experimentemos do lado de fora, mas Ele deseja depositar essa vida dentro de nós, né? Então, aquela mulher naquele dia, ela foi na fonte atrás de algo biológico que iria saciar ela, né? Que iria resolver o problema da sede, mas ela encontrou algo espiritual, ela encontrou a vida de Deus naquele dia. E por causa disso, a fonte de vida começou a jorrar dentro dela. Jorrou tanto essa fonte de vida que ela foi na cidade falar para as outras pessoas a respeito de Jesus, e uma multidão, a cidade inteira, veio conversar com Jesus. E Jesus não planejava ficar ali aquele dia, mas por causa disso ele passou ali algum tempo, e muitas pessoas beberam de Jesus, muitas pessoas receberam essa vida que vem de Jesus. Sabe, eu comparo muitas vezes essa vida que nós recebemos de Deus como um submarino nuclear, não é? Eu não sei se você sabe, antigamente existia 2 tipos de submarino: submarinos com motores a diesel. Então o que impulsionava eles era óleo diesel, mas eles não podiam ficar muito tempo debaixo d'água, porque eles deveriam voltar à superfície, porque eles funcionavam a bateria. Então o motor alimentava as baterias, e as baterias faziam com que esse motor girasse debaixo d'água. Mas eles não poderiam passar muito tempo, eles tinham que voltar novamente para a superfície, e aí eles não poderiam passar muito tempo debaixo d'água. Aí inventaram um submarino com um motor nuclear, né? E esse motor nuclear, ele dá uma autonomia, ele tem uma fonte de energia tão grande que ele pode passar muito tempo lá embaixo, né? Então, assim, as coisas que nos alimentam debaixo, de fora para dentro, elas, na questão biológica, na questão da psique, da nossa alma, elas até que podem nos alimentar durante um tempo, mas logo nós temos fome e sede de novo, né? E assim, fisicamente isso vai acontecer o resto da vida conosco, mas Deus está falando de uma fonte de vida, e Ele está dizendo: eu quero saciar você com essa vida, né? Com a minha vida, com a vida de Deus. É como um motor nuclear sendo colocado dentro de você, uma fonte que nunca vai cessar. Uma fonte que, quando os recursos do lado de fora acabarem, os recursos do lado de fora cessarem, ou não tiver acontecendo as coisas do lado de fora, como aquele profeta, como o profeta diz, né? Ainda que não haja fruto da vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que falte, sabe, gado no campo, eu vou me alegrar no Senhor. Por quê? Porque há uma fonte de vida dentro de mim. A minha alegria não está ligada a coisas do lado de fora, mas a nossa alegria está ligada a essa vida que foi depositada dentro de nós. E, amado, mais do que nunca nesse tempo, você deve perceber essa vida que foi derramada sobre você, papai, por Deus. Deus derramou essa vida sobre você, né? Você pode ver também a manifestação dessa vida quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, né? Em várias circunstâncias. Uma delas, o apóstolo Paulo passou um bom tempo preso, né? E nesse momento em que ele é preso, ele escreve a carta dele à igreja que está em Filipe, a carta aos Filipenses, aquela carta aos Filipenses, onde ele diz assim: alegre-se no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. É uma carta onde o apóstolo Paulo, na verdade, ele está preso, né? E é tão interessante ver que a carta mais alegre do apóstolo Paulo, a carta onde ele expressa mais alegria, onde ele diz que nós devemos ser alegres no Senhor, praticamente
ele está dando um comando para nós: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Quando ele diz isso, ele diz com propriedade, porque ele está desfrutando dessa vida que está dentro dele, dessa vida sem fim, dessa vida que veio de Deus para ele, e agora ele pode, dentro da cadeia, dizer isso para aqueles que são seguidores de Jesus, e dizer: ei, não fique triste porque eu estou na cadeia, não fique triste porque nós estamos sendo perseguidos, não fique triste por causa da enfermidade que tem lá fora, não fique triste porque você corre o risco de perder o emprego, não fique triste, sabe, porque você não está podendo ver todos agora nesse momento. Se alegre, porque Deus te deu uma vida abundante dentro de você, né? Paulo demonstra isso junto com Silas, né? Quando eles estão pregando o evangelho de cidade em cidade, e aí eles são presos, eles vão para a cadeia, e dentro da cadeia, quando dá perto de meia-noite, toda a prisão está em silêncio, mas eles estão louvando a Deus, eles estão glorificando o Senhor, eles estão dizendo aleluia. Sabe por quê? Porque eles partem a sua adoração dessa vida, sabe, interior, a vida que Jesus deu para nós no nosso espírito, a vida nova oferecida por Deus de graça para nós. Nós não merecemos ela, mas Deus deu essa vida para nós, amados. E o apóstolo Paulo também demonstra isso, né? E eu lembrei de um texto que ele diz lá na carta de Filipenses, né? Também ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado sou constrangido. Então Paulo atingiu um tempo na sua vida que ele tinha tanta vida nele, ele era tão saciado da vida de Deus, que ele já estava constrangido. Constrangido com o quê? Ele diz: tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Quer dizer, o amor motivava Paulo a permanecer, mas ele estava tão saciado de vida, da vida de Deus, que em determinado momento ele disse assim: eu não sei se eu vou ou se eu fico, né? Ele estava nessa questão dentro dele, né? Se ele ia ou se ele ficava. Quando é que alguém está dessa forma? Quando nós estamos saciados de vida, né? Quando nós estamos cheios de vida, né? Quando nós temos essa vida abundante que Deus derramou dentro de nós, sabe? Nós não ligamos mais para as coisas difíceis que estão acontecendo. Elas são reais, elas são verdadeiras, nós devemos enfrentar elas, mas elas não pesam mais sobre nós, porque nós temos convicções, nós temos certezas a respeito dessa vida, sabe? Jesus diz lá em João, no capítulo 17, no verso 3, que a vida eterna é essa, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus que o Senhor enviou, sabe? A vida eterna é conhecer o nosso Deus. Essa palavra conhecer não é a palavra conhecer com a mente, mas essa palavra conhecer é se relacionar com Deus através da pessoa de Cristo Jesus. Quando isso acontece, quando eu recebo os benefícios que Jesus conquistou na cruz, e eu pela fé me aproprio deles, a vida de Deus vem para dentro de mim. E ela começa a se manifestar. E sabe onde a vida de Deus começa a se manifestar? Nada para você. Entendeu? Nada para você, nem a voz das pessoas, nem aquele que se levanta contrariamente a você, nem profundidade, nem morte, nem nada lhe afasta mais de fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque você está cheio de vida e Deus deseja manifestar essa vida para as pessoas. Sabe, hoje eu tive o privilégio, né, de ir com a minha esposa, a pastora Lúbia, no centro de doação de sangue aqui, o EMOP, não é? E quando eu fui lá, encontrei uma pessoa logo conhecida ali que estava doando sangue também. Mas quando eu sentei ali na cama, né, na cadeira de doação,
eu senti um forte impulso de falar de Jesus, e eu comecei a falar de Jesus para a pessoa que estava do lado, e eu sempre faço aquela pergunta para começar uma conversa: você já ouviu o Evangelho? Alguém já falou para você do Evangelho? Né? E eu perguntei para ele: você sabe o que é o Evangelho? E foi tão bom ele responder que sabia. Ele disse: o Evangelho é as boas novas de Jesus para nós, da vida de Deus que foi entregue ao nosso favor. Fiquei tão feliz, né, de saber que era um irmão, e que todos lá que estavam ao redor disseram, na mesma hora, olharam para mim quando eu fiz a pergunta, e elas responderam, as pessoas que estavam trabalhando ali disseram assim: mais do que nunca ele é a pessoa certa para responder. E eu fiquei, naquele momento, tendo a certeza de que ele falou de Jesus para todos que estavam ali, porque quando eu fiz a pergunta, todos olharam e todos sorriram, sabendo que ele já falava ali. Quer dizer, aquele que tem a vida de Deus não vai para um lugar e deixa de manifestar ela. Essa vida, ela explode de dentro para fora, dentro de nós, ela quer se manifestar, ela não fica presa, não há como prender a vida de Deus depois dela estar dentro de nós. Eu sei que muitas vezes o medo vai tentar deter a gente de fazer as coisas para Deus, mas nem o medo vai deter mais essa vida que está dentro de você. Amém, meu amado? E a palavra de Deus diz lá em João capítulo 16, não poderia deixar de falar desse texto, porque é o texto que revela, e é o texto um dos mais conhecidos na Bíblia: por Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que ele entregou seu Filho? E a motivação pelo amor? A resposta é: para que ninguém pereça e todos tenham a vida eterna. Quer dizer, qual a motivação de Deus em nos amar, nos encher de vida? E que vida é essa? Que vida eterna é essa? É a pessoa de Jesus dentro de nós, habitando em nós, governando a nossa vida, sendo o Senhor da nossa vida. Sabe, aqueles que são governados por Jesus nesse tempo, aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, hoje eles já gozam da paz, já gozam de uma vida tranquila diante de Deus. Por quê? Porque Deus já encheu eles de vida. Eles não estão com medo da morte, porque eles já são cheios de vida. Deus derramou a sua vida através de Jesus para nós. Esse texto fala disso, né? E Jesus também, num texto mais na frente, no Evangelho de João, ele complementa essa palavra dizendo, lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele veio para encher você de vida, ele veio para encher você da zoe de Deus, da vida de Deus. Ele deseja te encher de vida. Ele disse: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Ele quer ver você completamente saciado, cheio de vida. Saciado é você estar tão cheio, mas tão cheio de vida, e você diz: Senhor, basta, eu já tenho tudo. Senhor, basta, para mim é suficiente, já é suficiente, eu já tenho tudo que eu preciso, já é suficiente, Senhor. Sabe, Deus vai querer fazer isso com você. Assim como um pai, eu sou pai, eu tenho 2 filhos, a minha vontade sempre é fazer coisas pelos meus filhos, é dar coisas nas mãos deles, é instruir eles de uma forma que eles possam dizer para mim: pai, eu estou saciado, é suficiente, pai, para mim está bom, pai, obrigado. Sabe, nós desejamos isso, saciar nossos filhos. Sabe, uma mãe, quando ela vai dar comida para o seu filho, ou uma mãe que faz a comida dentro de casa, quando ela faz aquela comida, ela espera a mesa ser colocada e todos sentarem na mesa, e ela participa ali, mas no fundo o que aquela mãe quer perceber é se todos estão saciados depois de comer. Tá bom, filho? Foi bom? Você está saciado? Sabe? Você está preenchido? Deus também é assim. Deus deseja que você seja saciado com a vida dele. E para demonstrar isso, hoje nós lemos lá em Deuteronômio, né, no capítulo 30,
quando Deus está falando a respeito da bênção e a respeito da maldição. E é interessante que ele lembra o capítulo 28. O capítulo 28, como nós compartilhamos outro dia, ele é dividido em duas partes. Do versículo 1 ao versículo 14, ele vai falar a respeito das bênçãos do Senhor para nós. E lá, como o texto está dentro do regime da lei do Velho Testamento, ele fala assim: se você obedecer todos esses mandamentos, essas bênçãos virão sobre você. Mas do versículo 15 até o versículo 60 e pouco, né, ali há maldições, onde ele diz assim: se você não obedecer todos esses mandamentos, são os mandamentos da lei, ele diz: todas essas maldições virão sobre você. E o povo da velha aliança, né, os hebreus, eles andavam debaixo disso, né? Se eles obedecessem, eles eram abençoados. Se eles não obedecessem, eles falhassem um só mandamento, aquelas maldições vinham sobre eles. Isso acontecia e aconteceu na história do povo judeu ali durante a Bíblia toda. Você vai lendo e você vai percebendo isso. Quando eles obedeciam, eles eram abençoados. Quando eles desobedeciam, eles eram amaldiçoados, não é? Mas a Bíblia diz que quando Jesus veio, e o livro de Gálatas fala sobre isso, que Jesus, ele foi colocado no madeiro para ele se tornar maldição no nosso lugar. Então, todo aquele que aceita Jesus, aceita a obra de Cristo. E a obra de Cristo é que ele se tornou maldito no seu lugar. Por quê? Porque a obra do pecado que existia na nossa vida, os erros que nós cometemos, eles atrairiam todas essas maldições sobre nós. Mas a Bíblia diz que quando eu aceitei a Jesus, Jesus se tornou maldito no meu lugar. E por causa disso também, Jesus, por causa da sua obediência, ele fez com que as maldições não possam vir mais sobre nós, mas que todas as bênçãos que estão lá em Deuteronômio capítulo 28, elas possam vir sobre nós e sobre as nossas famílias. Então escuta o que eu vou te dizer. Para você não tem mais maldições. Por causa de quem? Por causa de Cristo, não por causa de mim. Não por causa de você. Por causa de Jesus, não há mais maldições sobre a sua casa. O que existe sobre a sua casa agora só são bênçãos disponíveis. Por que eu estou mencionando isso? Porque a manifestação da vida é a manifestação das bênçãos de Deus. Todas elas sobre a sua vida. Deus derramou a vida de Cristo sobre você. E todas essas bênçãos, elas serão manifestadas na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero mencionar elas para você agora, através dessa oração que eu quero fazer na sua direção. Eu quero abençoar agora a sua casa, porque a sua casa é cheia de vida. A sua casa foi levantada para manifestar vida, e Deus quer saciar você de vida longa. Vida longa, não só aqui, mas vida longa pela eternidade, principalmente, né? E eu quero declarar as bênçãos do Senhor sobre você. Eu quero declarar as bênçãos lá de Deuteronômio, capítulo 28, para você e para sua família. A palavra de Deus diz, para quando Arão fosse abençoar o povo de Israel, ele dissesse assim: o Senhor levante sobre ti o rosto. O Senhor te abençoe e te dê a paz. Eu declaro isso para você. O Senhor levante o rosto sobre ti. O Senhor te abençoe e te dê a paz. Bendito é você quando você sair. Bendito será você quando você entrar. Bendita é a tua casa. Bendito é o teu casamento. Bendita é a tua família. Bendito são os teus celeiros, os teus terrenos, bendita é a tua conta bancária, benditos são os teus bens, bendito é tudo aquilo que Deus colocar nas tuas mãos, tudo aquilo que Deus colocar nas tuas mãos vai prosperar, tudo aquilo que você fizer vai dar certo, porque o Senhor é contigo.
O Senhor fará prosperar o teu caminho, o Senhor mostrará para ti a sabedoria dele, vai fazer você prevalecer diante das dificuldades. Se teu inimigo vier por um caminho, por 7 se afastará de ti. Você não será a cauda, você será a cabeça. Você é posicionado em Cristo Jesus. Eu te abençoo e te lembro essas bênçãos da parte de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu amado. Deus encha o teu coração de vida transbordante, abundante vida que vem através de Cristo, da graça de Deus. Deus te abençoe.